Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2024. É um prazer estar contigo para ecoar o nosso bem viver por uma sociedade mais justa e igualitária. Hoje o programa é comigo, já que o nosso apresentador titular, Lucas Weber, está tirando uma merecida folga. Eu sou Afonso Bezerra e, junto com a equipe do Brasil de Fato, fico com você pela próxima 1 hora. Por aqui vamos falar sobre agroecologia, meio ambiente, saúde, cultura, questão racial e muito mais. Aumenta o volume e confere os destaques do dia. Presidente do IBAMA discute a gravidade da série de incêndios pelo país nos últimos dias. Eleições 2024. MST promove formação política para candidaturas alinhadas à reforma agrária. Venezuela está sempre aberta a dialogar com os Estados Unidos, diz vice-chanceler Carlos Ghosn. Ricardo Senesi, da UP, candidato em São Paulo, defende redução de jornada de trabalho e reestatização de serviços. Patrimônio imaterial paulista, samba rock é símbolo da cultura negra urbana contemporânea. Tem essas e tem muito mais no Bem Viver que tá só começando. E vamos abrir o Bem Viver falando sobre a gravidade dos incêndios florestais no Brasil. Sobre o assunto, Lucas Weber conversou com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Nas palavras do entrevistado, 99% desses incêndios são causados por ação humana. Ele falou em vandalismo, sadismo ou destruição intencional da floresta. A gente confere agora essa conversa. E o programa Bem Viver de hoje tem o prazer de receber o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. Antes de começar o nosso papo, presidente, gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade, ainda mais uma semana tão tumultuada. Obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente do Brasil de Fato. Eu que agradeço, estou à disposição para poder esclarecer qualquer questão relacionada aos incêndios florestais no Brasil. Enfim, satisfação falar com vocês. Maravilha, presidente. Vamos começar falando justamente sobre isso, porque no final de semana, nesse último, a Polícia Federal anunciou a abertura de mais 2 inquéritos para apurar os incêndios que se alastram pelo país. No caso, esses 2 especificamente sobre a situação de São Paulo, mas além desses, tem mais 29 investigações que abordam questões do Pantanal, na Amazônia. Eu gostaria de saber, presidente, se por mais que essa seja uma questão que seja de sigilo da Polícia Federal, gostaria de saber se na sua interpretação, na interpretação do IBAMA, na interpretação do governo federal, houve um avanço no entendimento de que esses incêndios de fato foram ocasionados de maneira intencional. Intencional a gente não tem dúvida. A maior parte, 99% do incêndio no Brasil é ação humana. São pessoas que colocam fogo, né, ou por vandalismo, ou por sadismo, de ver a floresta pegando fogo, ou simplesmente para destruir a floresta, né? As pessoas estão... O desmatamento é muito caro, contratar máquinas, motosserra, tratores, então o pessoal prefere simplesmente colocar o fogo na floresta. O que a gente tem dúvidas, obviamente, e por isso o inquérito, é se foi uma ação orquestrada, uma ação organizada. De fato, foi uma ação criminosa, que a gente não sabe se foram situações isoladas, várias pessoas colocando fogo aleatoriamente, aproveitando o calor, a seca extrema, né, o evento climático extremo, ou se foi algo organizado. O que para nós, obviamente, chamou muito a atenção, a gente tem uma sala de situação que a gente acompanha todos os incêndios em tempo real, com as imagens de satélite do INPE, com radares, é que de fato os incêndios aconteceram, no caso de São Paulo, todos mais ou menos ao mesmo tempo, né? Numa janela de no máximo 90 minutos, começaram todos os incêndios de São Paulo, na região nordeste de São Paulo, e que causaram prejuízo para muita gente, para o meio ambiente, para a saúde humana. Perfeito. Presidente Agostinho, o senhor acredita que talvez esse episódio seja um marco para talvez o IBAMA e todas essas forças de inteligência precisam talvez mudar um pouco o método de apuração e investigação desses crimes, talvez utilizar métodos de inteligência justamente para poder se infiltrar em grupos de WhatsApp e outras ferramentas, como foi no caso do Dia do Fogo em 2019 na Amazônia, quando se popularizaram aí, se divulgaram vários prints de conversa de grupos de fazendeiros articulando. O senhor acredita que talvez esse episódio marque uma diferença daqui para frente da apuração e da investigação do IBAMA sobre crimes ambientais?
apenas esclarecer, o IBAMA faz um trabalho de prevenção e de combate aos incêndios florestais. A gente mantém um programa há 35 anos chamado Preve Fogo. O IBAMA não faz investigação, o IBAMA faz ações de inteligência para entender os processos, o que está acontecendo, para que a gente possa ser mais assertivo. A gente está usando muita tecnologia agora, inclusive, para fazer a predição dos episódios de fogo. Então, a gente consegue entender quais são as áreas mais sensíveis, as áreas onde a vegetação está em risco, né? Mas, obviamente, a gente tem recursos limitados, né? Se as pessoas decidem de comum acordo, dentro de grupos de WhatsApp, agir contra a natureza, contra o meio ambiente, nem sempre a gente vai ser capaz de, obviamente, diagnosticar isso, né? Nós estamos trabalhando integrado com muitas outras estruturas, com os órgãos estaduais, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e ICMBio, para que a gente possa atacar a raiz do problema. Quando a gente está combatendo o fogo, é porque uma etapa inicial não deu certo, que foi a conscientização da população, a educação ambiental, né, o trabalho preventivo. Então, nós estamos trabalhando muito nisso, porque nós estamos vivendo agora uma intensa mudança climática, é a maior seca já registrada no Brasil, os rios amazônicos estão secos, é uma situação muito delicada e que a gente precisa que a população entenda, não é hora de colocar fogo. Não é hora de colocar fogo no mato, no lixo, não é hora de fazer qualquer uso do fogo para práticas agrícolas. E se vê alguém colocando fogo, onde quer que seja, denuncie, chama a polícia. Perfeito. Presidente, o ministro do STF, Flávio Dino, deu uma ordem que o governo federal tem 15 dias para intensificar a atuação preventiva de combate aos incêndios, isso falando do Pantanal e da Amazônia. Como o IBAMA recebeu essa decisão? Parece um pouco provocativa, de como talvez o IBAMA não estivesse, de fato, atuando com a sua força máxima? A gente recebeu com muita naturalidade. É uma ação judicial impetrada pela rede no governo passado ainda. O IBAMA está trabalhando junto com o ICMBio com 3 mil brigadistas, é o maior contingente da história de brigadistas empregados. O governo federal liberou para nós recursos extraordinários. Nós estamos trabalhando com 17 aeronaves, 24 embarcações. Estamos trabalhando com uma estrutura que a gente nunca teve, é uma estrutura de guerra, porque para esses brigadistas a gente tem que fornecer alimentação, abrigo, todos os equipamentos de proteção individual. Nós estamos trabalhando ao mesmo tempo hoje em mais de 100 incêndios de forma simultânea, né? Então a gente vê com muita naturalidade. A decisão judicial não foi apenas para a IBAMA e ICMBio, foi para toda uma rede de organizações que pode, obviamente, ajudar na prevenção e no combate aos incêndios florestais. Presidente, uma reportagem do Brasil de Fato mostrou que ainda em 2020, um ano após o Dia do Fogo na Amazônia, apenas 5% de pessoas envolvidas no caso foram punidas. Há uma expectativa que nesse caso seja diferente? Nós estamos fazendo as perícias, nós fizemos uma autuação enorme agora no Pantanal, de 11 milhões. Concluímos ontem uma segunda perícia de mais um incêndio de 18 mil hectares no Pantanal, com uma multa de 50 milhões. Então, a parte administrativa a gente consegue fazer. O problema é que a Lei dos Crimes Ambientais e o Código Penal trazem penalidades para o crime de fogo, de incêndio, penalidades muito baixas. Nós estamos falando de um crime punido de 2 a 4 anos, o que dá transação penal, ou seja, a pessoa às vezes acaba trocando, né, uma pena de prisão por cestas básicas. Então, de fato, tem ali um espaço para a gente poder melhorar a nossa legislação, né, para que a gente possa combater em diferentes áreas, mas notadamente nos crimes ambientais. O Brasil tem uma tradição de punir os crimes contra o patrimônio, os crimes contra a vida, mas os crimes ambientais são tratados como um crime de menor potencial ofensivo, né, e aí a gente acaba tendo muita impunidade. O IBAMA vem trabalhando para reduzir isso, né, com autos de infração, com embargos, uma série de medidas restritivas. Presidente Agostinho, recentemente, nessa semana mesmo, o governador de São Paulo, Tarcísio, comentou que não há evidências de uma ação coordenada a respeito dos incêndios que atingiram o último final de semana em São Paulo. Essa declaração preocupou o senhor, preocupou o IBAMA? Talvez isso, de alguma maneira, pode atrapalhar as investigações que a Polícia Federal está fazendo e o IBAMA vem acompanhando? Não, de forma alguma. Na verdade,
a gente tem que aguardar o trabalho das investigações. De fato, a gente não tem provas, mas o que a gente tem é que, de fato, né, o estado de São Paulo estava sem focos de calor, sem incêndios, seja na área de agricultura ou na área florestal, e no mesmo dia, na sexta-feira do dia 23, nós tivemos, num prazo de 90 minutos, mais de 50 áreas iniciando o fogo ao mesmo tempo. Então, de fato, é uma situação extraordinária, atípica e que merece ser investigada, né? Todo fogo no Brasil é de ação humana. Pode ser um acidente, pode ser um descuido, mas normalmente é alguém colocando fogo, né, de maneira intencional para destruir a natureza, para prejudicar o meio ambiente. E isso merece toda a atenção das autoridades, né, e eu acho muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão. Presidente, né, nesse mês mesmo, a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente, a ACEMA, finalmente assinou um contrato, um acordo, melhor dizendo, com o governo federal para pôr fim à greve que se estendia pelo menos desde janeiro. De alguma maneira, a gente pode atribuir essa paralisação, essa mobilização, essa greve para todos esses incêndios que a gente vem se alastrando pelo país? Não, de comum acordo com os servidores, o setor de prevenção e combate a incêndios não foi prejudicado pelo movimento grevista. Nós tivemos aí uma operação padrão que durou de janeiro até o começo de julho. No mês de julho, nós tivemos a greve, mas os setores ligados à fauna, a emergências ambientais e aos incêndios florestais, 100% do quadro continua trabalhando normalmente. Inclusive, os nossos brigadistas são servidores temporários que são contratados justamente nessa época, especialmente para trabalhar nos incêndios florestais. Então, é um quadro à parte do IBAMA e que não foi prejudicado pelo movimento grevista. Os servidores do IBAMA são muito conscientes da sua responsabilidade com o meio ambiente, né, e apenas funções burocráticas tiveram aí interrupção durante o movimento grevista. E o senhor acredita que esse é um episódio vencido ou a gente ainda pode ver mais algum tipo de mobilização, de greve aí nos próximos meses? Não, foi feito um acordo, esse acordo foi homologado, né, os servidores já estão, inclusive, cumprindo jornadas extraordinárias para poder compensar os dias parados, os dias em greve, né, o acordo foi feito e o trabalho agora está normal. Em alguns setores do IBAMA, os servidores estão trabalhando aí para conseguir colocar o serviço em dia, né, correr atrás do atraso, mas o trabalho hoje é normal em toda a autarquia. Presidente, além do Pantanal, Amazônia e São Paulo, que a gente vem acompanhando a situação, outra região que também merece atenção é a região do Mato Piba, ali no encontro do Cerrado, Caatinga, também um pouquinho da Amazônia. O que a gente pode falar dessa situação? A gente também pode ver um cenário semelhante aí nos próximos meses, nas próximas semanas? Nós estamos trabalhando muito desde o ano passado para reduzir o desmatamento no Cerrado. Nós conseguimos a curva, que era um aumento de 35%, caiu para 9%. E nos últimos 4 meses a gente está tendo queda no desmatamento. Não é fácil, é uma área altamente valorizada, são terras privadas já tituladas, os estados emitem as autorizações de desmatamento, a legislação preserva apenas 20% de cada propriedade, então a gente tem um conjunto de fatores que levam ao desmatamento do Cerrado. O Cerrado, por um outro lado, também é um bioma acostumado com os incêndios florestais. As árvores, as plantas são resistentes ao fogo. Então, a gente tem uma outra situação. De fato, na fronteira entre Maranhão, Tocantins, Piauí e extremo norte hoje da Bahia, né, do extremo oeste e norte da Bahia, a gente tem ali áreas com intensidade aí elevada ainda de desmatamento. Nós estamos priorizando a fiscalização dessas áreas, estamos embargando as áreas que estão sendo desmatadas sem autorização. Está sendo muito duro para combater o desmatamento. Tivemos uma redução significativa no desmatamento da Amazônia, da Mata Atlântica e também no Pantanal no ano passado. E a nossa meta é continuar reduzindo, inclusive no Cerrado. Presidente, eu sei que o senhor já falou isso outras vezes, mas seria muito importante ouvi-lo mais uma vez de como que faz sentido o governo estar conseguindo reduzir de maneira expressiva o desmatamento, especialmente na Amazônia, mas ao mesmo tempo a gente vê esse cenário de incêndio se alastrando em diversas regiões, inclusive na Amazônia. Como que essa conta fecha, presidente? Essa conta, a grande questão é que ela pode fechar talvez para a gente, mas não vai fechar para o equilíbrio do planeta, né? A humanidade, infelizmente, agrediu demais do nosso planeta. O nosso equilíbrio
ambiental, nosso equilíbrio climático. A gente está vivendo um episódio de intensas mudanças climáticas causadas pelo próprio homem. São 7 bilhões de pessoas no planeta consumindo água, consumindo alimentos, destruindo florestas, tendo que transformar a natureza em energia, em outros produtos, e isso tem consequências. Nós estamos vivendo essas consequências. Esse ano está quente, esse ano está seco, provavelmente os próximos anos serão ainda piores. Então, a gente precisa agir. Já passou da hora da humanidade ter uma outra atitude com o planeta. Nós continuamos trabalhando para combater o desmatamento. Se a gente não tivesse reduzido o desmatamento, os incêndios seriam ainda maiores. Nós tivemos aí uma queima de 14% do Pantanal, uma queima já de 1% da Amazônia. Parece pouco, mas não é. São 4 milhões de hectares, ou seja, é um problema que precisa ser enfrentado por todos. Os incêndios só existem porque alguém coloca fogo, não é o governo que coloca fogo. Mas nós estamos trabalhando como nunca, com a maior estrutura já colocada à disposição para enfrentar esse grande desafio. Perfeito. Presidente, se me permite trazer outros assuntos aqui para a nossa conversa, prometo ser sucinto, mas queria falar um pouquinho sobre a possibilidade de explorar petróleo na Foz do Amazonas. É um tema que, a princípio, poderia ser dado por encerrado pelo IBAMA, porque já negou ali todo o licenciamento requerido pela Petrobras. No entanto, a gente vê alas dentro do próprio governo, inclusive o presidente Lula, dando indícios de que é um tema que não foi finalizado, que ainda prevê maneiras de conseguir dar continuidade e ver esse projeto acontecer. Como que o senhor entende isso? É de fato uma questão que ainda está em aberto dentro do governo, dentro do debate político, presidente? Bem, antes de mais nada, só esclarecer que essa não é uma decisão política, não é uma decisão jurídica, é uma decisão técnica. Né? A legislação não proíbe a exploração de petróleo naquela região, não existe nenhuma proibição. Acontece que é uma atividade que precisa de licenciamento ambiental, que faz aí toda uma avaliação da viabilidade ambiental e da segurança de se explorar petróleo naquela região. A proposta apresentada pela Petrobras foi uma proposta que foi considerada pela equipe técnica do IBAMA sem viabilidade. A Petrobras entrou em contato recentemente com o IBAMA e está apresentando novos estudos, novas propostas, novos projetos, inclusive para melhorar a segurança. Isso ainda vai ser analisado pela equipe técnica do IBAMA, que obviamente vai tomar uma decisão em relação a isso. Mas só deixando claro que é uma decisão que é técnica, que é tomada pela equipe técnica do IBAMA e que faz o melhor para que a gente possa conciliar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. Esse é o desafio, para isso que serve o licenciamento ambiental. Então o IBAMA continua analisando esse caso. Nós emitimos outras licenças, outras autorizações para a Petrobras em outras regiões do Brasil. E nesse caso específico, nós estamos aguardando aí os novos estudos, novas propostas da Petrobras para essa região. É possível, então, que numa nova proposição da Petrobras, o IBAMA dê devida autorização para o início da exploração da Foz do Amazonas? Como eu disse, essa é uma decisão que é técnica, a equipe técnica ainda vai fazer análise. Não existe proibição na legislação, a legislação só deixa claro que isso depende de licenciamento, e o licenciamento pode dizer sim ou não. Vai depender, obviamente, da qualidade dos estudos, da demonstração da segurança da atividade naquela área, né, de se cumprir com os requisitos estabelecidos, obviamente, pelas normas técnicas de segurança e proteção ao meio ambiente. Então, a equipe ainda vai analisar e, obviamente, é uma decisão que vai caber aí à equipe técnica do IBAMA e que pode ser sim ou, obviamente, não. Perfeito, mas é um tema que o senhor entende pelos diálogos que tem ali com a ministra Marina Silva que, de alguma maneira, divide o governo? Não, de forma alguma. Eu acho que é natural na sociedade as pessoas terem opinião, é normal na sociedade as pessoas expressarem a sua opinião. Por um outro lado, num país onde prevalece uma democracia, né, os princípios republicanos, as leis são respeitadas, inclusive as leis de proteção ao meio ambiente. Perfeito. E agora sim, para fechar nossa conversa, presidente, gostaria de ouvi-lo um pouquinho sobre a reconstrução da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. Teve uma decisão recente que impediu que essas obras dessem prosseguimento, mas queria entender um pouquinho como o IBAMA vê essa questão, se o senhor acredita que essa obra talvez tenha viabilidade, haja vista de outros processos de construção de rodovias no meio da Amazônia que trouxeram verdadeiros traumas, seja para o meio ambiente ou propriamente para as populações originárias da região.
O desmatamento na Amazônia começa sempre com a abertura de uma estrada. Hoje a maior parte dos incêndios florestais da Amazônia estão acontecendo ao longo da BR-163, que liga Mato Grosso Pará, ao longo da BR-230, que é a famosa Transamazônica, e na 319. São as 3 estradas que concentram a maior parte dos incêndios florestais. A 319 é uma nova fronteira, as pessoas estão investindo na grilagem de terras nessa região, e por isso é um licenciamento tão complicado. Se não resolver problemas ligados à governança, dificilmente a obra de infraestrutura pode prosperar. Então, a grande questão é como é que se concilia tudo isso. O IBAMA tem uma preocupação muito grande em combater a grilagem, a exploração ilegal de madeira, o garimpo ilegal e o desmatamento. E por isso que a gente tem um olhar tão atento para algumas obras de infraestrutura. Nesse caso específico da BR-319, a licença prévia que havia sido emitida pelo governo passado foi suspensa por decisão judicial. O IBAMA respeita essa decisão e vem discutindo com o Ministério dos Transportes e com o DENIT uma série de complementações, uma série de situações relativas a esse empreendimento. Presidente Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade de atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu, amigo? Eu que agradeço, um grande abraço a vocês, dizer que acompanho o trabalho de vocês e fico muito feliz de estar podendo falar com vocês. Um abraço. Essa série de queimadas merece toda a atenção de vários setores do Estado brasileiro. E por aqui no Bem Viver a gente permanece de olho e cobrando sempre que o país avance em medidas e soluções sustentáveis. Agora a gente destaca que ruralistas feriram 6 indígenas em ataque a tiros no Paraná. Fazendeiros e capangas atacaram o Zavá Guarani, no território retomado em Guaíra, segundo os indígenas. De acordo com os relatos, os agressores falavam que iriam cortar a cabeça das vítimas. A reportagem é de Carolina Batayer, com locução de Douglas Matos. Indígenas Zavá Guarani viveram horas de terror na madrugada da última quarta-feira no município de Guaíra, no Paraná. O caso ocorreu na terra indígena Tecorá, Guazu, Guavirá, numa série de investidas feitas por fazendeiros e capangas. De acordo com informações do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, 6 pessoas ficaram feridas e 4 precisaram ser internadas, 2 em estado grave. Uma mulher ficou com muitos estilhaços pelo corpo. Os tiros foram disparados com espingarda de chumbo, que, se efetuados a curta distância, podem ser fatais. Além de armas de fogo, os agressores tinham motosserras, como relata uma das vítimas, que pediu para não ser identificada. Aí começou os ataques, eles vinham pra cima de nós com arma de fogo, alguns tinham motosserra, outro tinha aquele máquina de cortar grama. E o tempo inteiro ligado e eles falando que ia cortar a cabeça da gente, né, com motosserra. O tempo inteiro acelerando aquele motosserra e tiros o tempo inteiro. A mulher conta que o ataque aconteceu numa área de plantação de soja. E eles começaram a nos xingar. Daí nisso eu juntei algumas mulheres e falei, vamos subir mais um pouquinho. Não vamos ficar muito perto das barracas para não dar chance para eles nos atacar dentro das barracas. Daí nisso as mulheradas pegaram o seu Irapará e nos afastamos um pouco das casas. Pouco antes do início dos disparos, havia crianças no local, que foram levadas para um lugar seguro a tempo de se protegerem da violência. As vítimas buscaram abrigo em uma vala cavada na terra, mas o esconderijo não foi suficiente. Uma das mulheres foi atingida por vários disparos na região do peito e da barriga. Ela foi socorrida e transferida para uma unidade de saúde no município de Cascavel, a cerca de 150 quilômetros de Guaíra. Outros tiveram ferimentos nos braços, peito e no rosto. Desde o mês de julho, os indígenas vivem sob ataques e ameaças na região, como relata a vítima. Eu nunca vi na minha vida pessoas sem medo de mostrar a arma e apontarem pra gente, né? Porque, assim, eu já passei por essas violências, né? Eu já enfrentei alguns ataques aqui, mas ontem eu consegui ver, né, a violência, que eles não têm mais medo de mostrar a arma, que eles estão usando a arma, porque tem alguém que protege eles.
A área ocupada pelos indígenas ainda não foi demarcada pela FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ainda que faça parte do território tradicional dos Avá-Guarani, na região oeste do Paraná. No início de julho deste ano, os indígenas iniciaram um movimento de retomada do território. A terra indígena Tecorrá-Guazu-Guavirá tem 24 mil hectares e foi delimitada pela FUNAI em 2018. Os Avá-Guarani aguardam a demarcação dessas terras. A FUNAI informa que acionou os órgãos competentes e que solicitou reforço na proteção dos indígenas à polícia. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Força Nacional atua na região desde 19 de janeiro de 2024. Por meio de nota, a pasta disse que as ações ocorrem em apoio à FUNAI, em atividades articuladas com os órgãos de segurança pública do Paraná. Segundo o texto, tudo é feito sob coordenação da Polícia Federal, nos termos da Portaria 744, de 9 de agosto deste ano. Além disso, ainda de acordo com o Ministério, o efetivo mobilizado na região deverá permanecer, pelo menos até 8 de novembro deste ano. O governo do Paraná lamentou, também por meio de nota, a escalada da violência e reforçou que, por se tratar de povos indígenas, a responsabilidade da intermediação é do Ministério da Justiça, FUNAI e Polícia Federal. Em julho, o governador do estado, Ratinho Júnior, chamou os Avá-Guarani de índios paraguaios. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer. Locução, Douglas Matos. É fato que o Brasil possui um histórico de violências contra os povos originários e contra a natureza. Mas recentemente essa relação perversa ganhou novos ares, principalmente com o aumento da desinformação intencional. Hoje em dia, as tecnologias de informação muitas vezes reproduzem narrativas seculares que desumanizam os povos. Vale lembrar que a colonização é marcada por imposições culturais que buscam apagar as identidades indígenas. Ainda hoje, tem muita mídia e rede social por aí que infla uma ideia de que os povos seriam um obstáculo ao tal progresso. Isso tudo quando, na verdade, essas comunidades estão na linha de frente da proteção ambiental. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. O Bem Viver conta com uma rede de parcerias em cada pedacinho do país e temos um recado importante nesse sentido. É que essa aliança pode ficar ainda maior, contando com a sua ajuda para conhecer e compartilhar essa informação. É o seguinte, é possível retransmitir o nosso programa na grade de programação de mais rádios pelo Brasil. Hoje são 478 emissoras recebendo as edições diárias e compartilhando a nossa produção em todo o país. A lista dessas rádios você pode conferir na matéria de divulgação do Bem Viver. Basta entrar em radiobrasildefato.com.br e procurar o texto mais recente do programa. Com isso, nós aproveitamos também para mandar um alô e aquele abraço caloroso para todo mundo que está nessa parceria incrível com a gente. E olha a dica, se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, é só se cadastrar lá no nosso site. Também é só entrar em radiobrasildefato.com.br. Lá você clica em Como Ser uma Rádio Parceira. Pronto, tá feita a parceria. E não esqueça, nós também estamos nas principais plataformas de podcast. Dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. E a gente lembra que além do Bem Viver no rádio, temos também o Bem Viver na TV. As edições vão ao ar todos os sábados a partir de 1 da tarde no canal do Brasil de Fato no YouTube e em emissoras parceiras espalhadas pelo país. E já do programa de amanhã, o nosso querido Lucas Weber traz os destaques. Oi, vim aqui te contar um pouquinho do que a gente preparou para a edição do Bem Viver dessa semana. Se liga só nos destaques. Bumba meu boi Juerana. Fomos ao Mangue, no sul da Bahia, conhecer a festa popular dos pescadores e marisqueiras. Artesanato milenário em Coraci, no Pará. A cidade preserva a tradição ancestral de diversos povos indígenas da Amazônia em peças de cerâmica.
já é primavera em Brasília. Vamos saber como foi a Mostra das Margaridas. E tem receita assim no programa. E é isso e muito mais. A gente tem um encontro marcado, então, sábado, a partir da 1h da tarde no YouTube do Brasil de Fato e também pelas TVs parceiras. Tô te esperando, hein? Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Bora falar sobre Paralimpíadas? Agora é que o Brasil já tem ouro nos Jogos em Paris. Quem destaca para a gente é Douglas Matos. O primeiro ouro do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris não tardou. Nesta quinta-feira, 29, dia da abertura das competições na França, o nadador mineiro Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu os 100 metros nado costas da classe S2, referente a atletas com um grande comprometimento físico e motor. Ele venceu com um tempo de 1 minuto 53 segundos e 67. Essa é a 4ª medalha paralímpica da carreira do atleta de 22 anos, que conquistou 2 ouros e 1 prata na mesma prova em Tóquio. Gabrielzinho, atual campeão mundial nos 100 metros costas, não foi incomodado durante toda a prova, terminando quase 8 segundos à frente do medalhista de prata, o russo Vladimir Danilenko, que competiu sob bandeira neutra. O terceiro colocado foi o chileno Alberto Abarza Dias. O mineiro, nascido em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, ainda tem mais 4 provas para nadar em Paris. Os 50 metros costas, 200 livre na classe S2, além dos 50 livre e 150 medley na S3, que é uma classe com atletas com um grau de comprometimento menor que a S2. O nadador é um dos principais protagonistas do esporte olímpico brasileiro, tendo inclusive sido o porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos. Gabrielzinho nasceu com focomelia, uma doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas. Ele começou a nadar em Juiz de Fora, também em Minas Gerais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação da Agência Brasil. Locução, Douglas Matos. E os Jogos Paralímpicos de Paris vão até o dia 8 de setembro e a gente segue acompanhando por aqui. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. Bom, é ano eleitoral e o Bem Viver fica de olho, óbvio, nas propostas alinhadas a questões como agroecologia e direitos populares. Nesse sentido, a nossa reportagem destaca agora que o MST promoveu uma formação política para candidaturas nos municípios. De acordo com o movimento, é importante destacar o valor dos territórios. Vamos conferir na reportagem de Martina Medina. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Cerca de 60 candidatas e candidatos às eleições municipais participaram nesta semana de uma formação política e jurídica na cidade de São Paulo. Entre os eixos da formação estão temas como comunicação, tecnologia e direito eleitoral. O evento tem ainda o objetivo de fazer os últimos ajustes estratégicos para alinhar as candidaturas a pautas do movimento popular campesino. Entre as pautas estão a defesa da reforma agrária e da alimentação saudável através da agroecologia. Oriundos de 10 regiões do estado de São Paulo, cerca de 90% dos participantes
são do PT, o Partido dos Trabalhadores. Mas também há representantes de outros partidos do campo progressista e de apoio ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como o PSOL, PV e PSB. A intenção é alinhar cerca de 90 candidaturas paulistas à pauta do movimento. Em julho, o MST lançou mais de 700 pré-candidaturas que disputarão as eleições municipais de 2024 em todo o país. Nos outros estados, as formações estão acontecendo de maneira virtual. É o que ressalta Márcio Santos, membro da direção nacional do movimento no estado de São Paulo. Segundo ele, a entrada do MST na política institucional tem como meta formar lideranças que representem assentamentos e comunidades tradicionais, como quilombolas e ribeirinhas. E o objetivo é fazer essa disputa política principalmente porque os nossos territórios também estão em disputa. Disputa pelo agronegócio, pela ideologia burguesa, pelo bolsonarismo, que é esse ideal fascista, neofascista, né? Então a nossa ideia é ter essa representatividade do nosso território, mas sobretudo fazer esse contraponto, fazer essa contradição, esse combate, digamos assim, de atores que têm por objetivo não de buscar os nossos votos, mas sobretudo de desmobilizar e de derrotar o projeto político que nós temos para os nossos territórios, que é a reforma agrária, a agroecologia, alimentação saudável, bem viver, assim por diante, né? Na avaliação do membro da direção do MST, as candidaturas possuem um potencial importante de voto. Isso porque elas são encabeçadas por lideranças legitimadas nos próprios territórios de origem. No entanto, ainda que nem todos sejam eleitos, as candidaturas poderão criar referência nas comunidades para as próximas disputas eleitorais. Márcio Santos explica que outra intenção é levar a pauta ideológica aos mandatos municipais, tidos como mais pragmáticos. O mandato municipal, a gente brinca que é um mandato mais pragmático. A tendência é a ideologia aparecer pouco, a ideologia aparece mais nos embates nacionais, de projeto de país. Porém, ele não pode estar desvinculado, não pode ser um mandato pragmático. Cuidar somente da estrada, da ponte, que é importante. Mas ele também tem que representar uma posição de classe, representar um projeto, que é um projeto de município, mas também é um projeto de país. Inclusive, essas candidaturas, agora para as eleições municipais, elas têm que, nas eleições nacionais, representar essa proposta da sociedade. E isso é muito importante. Que essas referências que nós estamos construindo agora possam nos ajudar num projeto de país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Martina Medina. E já nesse embalo das eleições 2024, a gente lembra a campanha Agroecologia nas Eleições, da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Essa iniciativa quer sensibilizar e engajar ainda mais a presença da agroecologia no debate eleitoral. Para isso, a ANA propõe que candidaturas incorporem compromissos com a agroecologia. A campanha também enfatiza a importância da participação ativa da sociedade na cobrança dessas pautas. Saiba mais no site agroecologia.org.br. E a gente permanece falando sobre as eleições e volta a destacar aqui no programa as sabatinas do podcast 3x4, com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ontem, o Brasil de Fato recebeu Ricardo Senesi, da UP, para a segunda entrevista do ciclo de sabatinas. Ricardo Senesi é metroviário há 14 anos. Ele ficou conhecido pelos protestos na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a privatização da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Na ocasião, chegou a ser preso e foi liberado uma semana depois. Esta é a primeira vez que Senesi concorre a um cargo eletivo. O candidato usou grande parte do tempo de entrevista para reforçar a importância do combate ao fascismo e de mudanças estruturais na sociedade. Nós temos que ter um comportamento olhando para o sofrimento do povo, que é crescente na cidade, como é também no Brasil, enfim. Então a gente vai com firmeza olhar para essas questões, inclusive para aumentar o orçamento, mas também para reorganizar a distribuição. O representante da UP defendeu uma mudança na jornada trabalhista para 30 horas semanais. A medida teria por objetivo aumentar o número de trabalhadores no mercado e garantir mais qualidade de vida.
Isso levando em conta o tempo de transporte e tarefas domésticas necessárias à execução do ofício. Nós estamos numa situação de jornada de trabalho hoje em escala 6.1, escala 5.1, 12/36, que são jornadas que na prática impedem de que outras pessoas trabalhem também. Fora que você tem uma jornada exaustiva, longa, e ainda você tem que considerar, porque isso que a reforma trabalhista fez é errado, que é colocar num segundo plano o trajeto. Porque para nós, você ir ao trabalho também é trabalhar, viu? Fazer o serviço doméstico, lavar o seu uniforme para trabalhar no dia seguinte também é trabalhar. Então você tem uma jornada 12/36, mais 2 horas para ir, mais 2 horas para voltar, você já trabalhou 16 horas. Então, assim, primeiro ponto para que todo mundo trabalhe, que é o que nós defendemos no programa, é redução da jornada de trabalho. Nós temos que olhar as coisas conjuntamente, estruturalmente. Então, reduz a escala, colocando na nossa proposta 30 horas semanais. Isso vai fazer com que todo mundo trabalhe. Como nós vamos fazer isso? Utilizando a tecnologia. Porque hoje a tecnologia está servindo para escravizar mais a classe trabalhadora. As pessoas estão trabalhando em casa, na folga, o senhor trabalham também de final fala de semana, então a gente tem que pegar a tecnologia também como um apoio para a redução da jornada. Mas o senhor também fala em trabalhos obrigatórios. Como que você obrigaria uma empresa a contratar O que nós estamos falando aí é sobre a classe minoritária da sociedade, um pequeno punhado de pessoas, meia dúzia, que não trabalha e vive do trabalho alheio. Então, nós vamos socializar a riqueza, nós vamos fazer um processo de organização até revolucionária, de colocar hoje para quem não trabalha, que comece a trabalhar. Então é isso que nós estamos falando, que não vai ter mais ninguém vivendo à custa do trabalho dos outros. Nós queremos colocar todo mundo para trabalhar. Para que os planos caibam no orçamento municipal, Senese propõe elevar os recursos disponíveis para gastos públicos. Isso mediante renúncias fiscais de grandes empresas e taxação das grandes fortunas. Ele defende ainda a importância de reorganizar a distribuição orçamentária. Na educação, a sua proposta mira na redução do poder de empresas privadas nessa área. Na próxima quarta-feira, dia 4, o Brasil de Fato recebe o candidato Guilherme Boulos do PSOL. As conversas serão transmitidas ao vivo nos canais do YouTube do Brasil de Fato e da TVT, a partir de 1h30 da tarde. Elas ficarão disponíveis nessas plataformas após a transmissão. O conteúdo também pode ser acessado no podcast 3x4, em todas as plataformas de streaming. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. A gente volta a destacar a situação na Venezuela após a eleição realizada no último dia 28 de julho. Há um mês temos pautado os desdobramentos do pleito. E agora trazemos a visão de um ministro do governo de Nicolás Maduro, o vice-chanceler Carlos Ghosn, conversou com a nossa reportagem no quadro BDF Entrevista. Ele disse que a Venezuela está sempre aberta a dialogar com os Estados Unidos, mas com a garantia de respeito da soberania. O ministro disse que os problemas da Venezuela devem ser resolvidos pelos venezuelanos. Além disso, que qualquer outro governo que deseje estabelecer um diálogo construtivo com Caracas deve respeitar a autonomia e as instituições do país. A gente confere um trecho da entrevista conduzida pelo repórter Rodrigo Durão. Carlos, as sanções impostas pelos Estados Unidos estrangularam a economia da Venezuela por muito tempo, causando uma imensa crise que se refletiu no êxodo de muitos cidadãos e quase o fim do governo Maduro. Quase porque o país conseguiu, por meio de outras vias, saídas econômicas que permitiram ao governo controlar a inflação e ser, ao que tudo indica, um dos países que mais vão crescer esse ano na América Latina. Ministro, hoje em dia, o quanto é importante terminar com essas sanções? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de conversar. Olha, eu acho que nosso principal problema hoje em dia é mesmo as medidas coercitivas unilaterais que os Estados Unidos estão colocando sobre o povo venezuelano.
porque essas medidas não são medidas dirigidas só a algumas pessoas, não atingem somente personalidades, mas atingem a população inteira, colocando dificuldades para nós conseguir brindar, prestar serviços públicos, por exemplo, a eletricidade, água. Muitos dos serviços públicos na Venezuela, por exemplo, têm peças ou estruturas que são construídas nos Estados Unidos ou em outros países que as sanções não permitem elas receberem manutenção ou partes para reparação. Então, aí já cria um problema. Além, claro, do problema principal, que é que a indústria petroleira da Venezuela, a maior indústria do país, a que fornece o maior ingresso para o país, está sendo atacada pelas sanções. Então, o ingresso do Estado, em geral, fica diminuído e os problemas, as demandas da sociedade continuam sendo as mesmas. Então, hoje em dia, seria muito importante para nós ter as condições ótimas de desenvolvimento, essas sanções, essas medidas coercitivas e legais serem retiradas. Nós estamos fazendo um esforço para fazer que o impacto dessas sanções não sejam graves ou sérias para o nosso povo, para ter outras alternativas, e como você falou, nós estamos conseguindo um crescimento que ainda não é um crescimento ou uma estabilidade em comparação com o que a Venezuela tinha antes desses ataques, desse processo. Então, mesmo com as melhoras, se não tiver essas medidas coercitivas, a gente poderia alcançar o potencial máximo do povo venezuelano, do país, do Estado venezuelano, para melhorar a situação econômica, a situação estrutural do todo o país, infraestrutura e tudo isso. Acontece algum tipo de diálogo? Existe a possibilidade hoje de diálogo com os Estados Unidos, de governo para governo? Existe essa linha aberta ou não? Não existe comunicação? A linha sempre está aberta por parte da Venezuela, sempre. Desde o início, mesmo com todas as agressões, com tentativas de golpe de Estado, o presidente Maduro tem sido bem claro desde o início do seu governo que ele está disposto a conversar desde que seja com respeito, desde que seja respeitando a soberania da Venezuela, respeitando as suas instituições, a sua Constituição. São eles, nos Estados Unidos, no governo dos Estados Unidos, que têm tomado as decisões. Por exemplo, nós nunca paramos a exportação do petróleo, foram eles que decidiram impor a medida contra a indústria venezuelana. Nós nunca paramos o diálogo, foram eles que têm tomado ações de agressão contra a Venezuela. Então, a disposição desse lado sempre está. A disposição do lado deles, que constantemente não querem reconhecer as instituições venezuelanas, apoiam tentativas anticonstitucionais de golpe de Estado, rebeliões, violência na Venezuela. Esse é o caminho que eles têm tomado, não é o nosso caminho. Nós sempre estamos abertos a dialogar. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de agosto, um dia antes de a justiça venezuelana confirmar a reeleição de Maduro. Apesar disso, traz muitos elementos importantes para refletirmos sobre o cenário político no país. Então, para quem quiser ouvir ou assistir a versão na íntegra, basta acessar radio.brasildefato.com.br. Chegando lá na página, é só procurar o ícone do BDF Entrevista e conferir essa e outras edições. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos lembrar uma questão importante. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na aba rádio e através de rádios parceiras. Para quem estiver na Grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, da Rádio Brasil Atual 98,9 FM. Para o mundo inteiro, nós estamos na internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast,
como Spotify, Deezer e Google Podcasts. Vamos falar agora sobre o lançamento de uma obra de literatura infantil afroperiférica. Estou falando do livro Morro do Dragão, escrita e ilustrada por Renato Cafuso. O texto narra a conversa entre um avô e a sua neta, moradores do fictício Morro do Dragão. O diálogo entre gerações reflete sobre memórias, culturas e ancestralidades. O enredo destaca a importância da oralidade e a capacidade das favelas de construir suas próprias narrativas. Ele revela que essas comunidades possuem conhecimentos valiosos sobre si mesmas e sobre o mundo. O livro junta referências culturais de diferentes povos e tradições para abordar o simbolismo dos dragões. O autor destaca que o território fictício da trama acaba se tornando um personagem do seu livro. Eu acho que em qualquer história, né, quando você é apresentado a algo que tem história, que tem um nome, que tem um conjunto de elementos culturais ali em torno disso, ele acaba se tornando um personagem independente dele ser uma pessoa ou não, né? E um território tem uma carga cultural muito forte. Essa coisa do nome e o porquê de um nome é uma coisa que é muito interessante para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Para mim foi muito legal quando os meus pais me disseram o porquê do morro onde eu moro se chamar Morro do Timbal, né? Que significa entre as águas em Tupi-Guarani. E isso diz respeito muito ao lugar onde eu moro, que é o Complexo da Maré, que boa parte era parte da Baía de Guanabara, e faz sentido um morro ter se chamado Entre as Águas e tudo mais. Quando eu penso no Morro do Dragão, eu penso numa oportunidade de poder dialogar sobre a origem do nome de vários lugares, assim. Inclusive por isso ser uma favela imaginária, né, inventada. Justamente para a gente poder ter um exemplo de um personagem território que possa ser desbravado e que essa dinâmica possa florescer outras conversas aqui no mundo real, né, para além da história do livro. A obra também se destaca por sua acessibilidade, incluindo um audiolivro gratuito disponível no YouTube. Morro do Dragão inaugura o selo infantil da Mórula Editorial. O lançamento oficial ocorre no Pontilhão Cultural na Maré, amanhã, dia 31 de agosto. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba. Quando ele aprender aqui o samba não é rumba. Aí eu vou misturar. E também amanhã, 31 de agosto, comemoramos o aniversário de um dos maiores nomes da música brasileira, Jackson do Pandeiro. Ele nasceu em 1919, em Alagoa Grande, no interior da Paraíba. Figura icônica, Jackson enriqueceu ainda mais a diversidade cultural do Nordeste e a impulsionou para todas as direções. Ouvir as músicas dele é se deliciar com um talento singular no ritmo, principalmente no pandeiro e na voz. O artista inspira gerações em vários gêneros, como o forró, o samba e o chachado, só para citar alguns. Não por acaso, a data de nascimento desse gênio é referência para celebrar também o samba rock em São Paulo. Por lei, 31 de agosto é considerado o dia do samba rock para os paulistas. E Jackson do Pandeiro é considerado um dos precursores desse gênero musical. Alguns pesquisadores da música são ainda mais diretos. Afirmam que o artista paraibano criou o samba rock. E para a gente entrar um pouco mais no clima, vamos ouvir a reportagem de Pedro Estropaçolas no Mosaico Cultural. A locução é de Caio Maia. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. No espaço ritual do baile surge a dança do samba rock, uma prática essencialmente paulistana. Marcos William Penteado, o Marquinhos, dança desde a infância. O palco eram suas reuniões familiares. Hoje, ele e a companheira Camila Camargo Rocha expandem a cultura do samba rock juntos, dando aulas. O professor de dança conta por que se apaixonou pelo ritmo. Tinha algumas divisões assim de ritmos, né? Que é o ritmo black com muita inspiração assim da cultura americana. E o samba rock, ele estava no meio disso tudo porque agregava o samba e era a melhor parte do baile.
Por quê? Porque era um momento que as pessoas dançavam a dois. No final da década de 50, excluídos do circuito cultural, a população negra paulistana organizava uma mistura urbana de samba, bossa nova, com rock e o jazz norte-americano. Esse estilo único de dança de salão é praticado há várias gerações em clubes, casas noturnas e centros culturais da cidade de São Paulo, como explica a professora Camila. Quando a gente olha somente para a música, para o tipo de música samba rock, muita gente conhece, né? É muito popular, são músicas que atingiram o Brasil inteiro. Agora, quando a gente olha para a dança samba rock, muitas pessoas não conhecem o estilo de se dançar, a forma de se dançar. Às vezes a pessoa dança até um sambinha no pé, dança às vezes uma gafieira lá no Rio. É nos bailes de samba rock que surge pela primeira vez a figura do discotecário, que iria ser chamado futuramente de DJ. Seu Oswaldo está entre os primeiros DJs da história brasileira. Historicamente, dentro do ritmo, Tim Maia é uma referência. Jorge Benjor revolucionou a cena com um estilo mais swingado, brincando com a guitarra. Seu Jorge e sua voz empoderada deram projeção. E há outros artistas clássicos que também se aventuraram no gênero, como Caetano Veloso, Bebeto e Roberto Carlos. Já a partir dos anos 2000, se inicia uma nova identidade para o movimento, com a presença das bandas. É quando surgem Sandália de Prata e o emblemático Clube do Balanço. O gosto de Sandra pelo samba rock vem exatamente desse período. E quando eu comecei a prestar atenção, né, no swing, no ritmo, na musicalidade, eu me apaixonei muito pelo samba rock, né? Então eu passei toda semana eu estava no baile de samba rock, toda semana. Aí comecei a mapear todas as casas onde tinha baile e ia eu para o samba rock. E é muito mais do que uma dança, né? O samba rock ele tem uma envolvência que poucas danças têm, e ele é muito democrático. E isso é muito gostoso de viver, de experienciar. Seguindo essa mesma linha, Camila criou o projeto Samba Rock Mulheres, onde promove o empoderamento feminino dentro do ritmo. A iniciativa resgata o papel histórico das mulheres como protagonistas da cena, e não como meras auxiliares. Quando eu olho lá atrás, quando eu vou na minha infância, e eu lembro do cenário que eu estava inserida, lá na minha família, eu lembro das mulheres dançando uma com a outra. As mulheres conduzindo umas às outras. Às vezes as mulheres conduzindo os homens, as mulheres conduzindo as crianças. Então isso para mim sempre foi uma referência, né? E ao longo dos anos, né, conforme nós fomos nos envolvendo mais profissionalmente no samba rock, né, através de shows, trabalhos, aulas, nós começamos a visualizar no cenário uma participação muito maior dos homens. E assim como no passado, quem realiza e promove hoje o samba rock paulistano continua sendo essencialmente a população negra. A música, os DJs, as bandas, os bailes e as festas nas periferias. Tudo resiste e se expande com a força das raízes afro-brasileiras. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas, locução Caio Maia. E para fechar a edição desta sexta-feira, nada melhor que ouvir um pouco mais de Jackson do Pandeiro, a música Chiclete com Banana, composição de Gordurinha e do próprio Jackson do Pandeiro. Sobe o som! Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. A edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast
no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra. O roteiro com Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.